Você é uma galinha, e todo dia um humano muito gentil te dá comida, te protege dos predadores e garante um crescimento saudável e seguro para você. Dadas as evidências disponíveis, você tem tudo para confiar nesse humano. Todo dia ele faz isso, as evidências vão se acumulando, e você tem cada vez mais razão para ir gostando e confiando cada vez mais nesse humano. Até que um dia, antes da ceia de Natal, eventos imprevisíveis, de grande impacto e nunca vistos antes, como a morte da galinha, são chamados por Nassim Nicholas Taleb, autor e matemático, como eventos do tipo cisne negro. E esse nome se dá porque antigamente se acreditavam que só existiam cisnes brancos. Afinal, só tinham sido avistados cisnes brancos. No entanto, como disse David Hume, filósofo do século XVIII, nenhuma quantidade de observações de cisnes brancos pode permitir a inferência de que todos os cisnes são brancos, mas a observação de um único cisne negro é suficiente para refutar essa conclusão. E assim aconteceu. Em 1697, na Austrália, houve o avistamento do primeiro cisne negro. A moral da história é que a ausência de evidência não implica em evidência de ausência. Você, como galinha, não tinha evidências para a maldade do fazendeiro, mas nem por isso pode concluir que é evidência da falta de maldade do fazendeiro. E a mesma coisa aconteceu com os cisnes. Não se tinha evidências para a existência de um cisne negro, mas isso não pode ser interpretado como evidência de que não existam cisnes negros. Ah, beleza, mas o que a gente tem a ver com esses cisnes? Tanto nesse canal quanto nas minhas outras redes sociais, você aprende como raciocinar melhor. Você já viu maneiras de como as falácias atuam no seu cotidiano e também já viu como aplicar a lógica, ser racional e se desviar de vieses e falácias. Enfim, a trabalhar melhor com o que você sabe, mas e com o que você não sabe? Por mais que você assista os vídeos aqui do canal milhões e milhões de vezes e leia todos os livros e artigos do mundo, ainda vão existir coisas que você não sabe. Você, como galinha, ao perguntar para as outras galinhas sobre a realidade do fazendeiro, ia receber a informação de que o fazendeiro é bondoso, não só com você, mas com todas elas. O único que sabe da realidade do fazendeiro é o próprio fazendeiro. Somos intrinsecamente limitados, e a limitação que eu me refiro agora não depende do seu esforço. Então, como você lida com o que você não sabe? Acontece que é muito difícil você lidar com o que você não sabe. Afinal, você não sabe. Ninguém tem uma receita pronta. Não existe resposta para isso. Até porque, se existisse uma resposta para isso, não seria desconhecido. Independentemente disso, você tem que levar o desconhecido em conta. E um passo importante para você não cair na falácia do cisne negro é se lembrar de que a ausência de evidência não implica em evidência de ausência. E foi o que Sherlock Holmes levou em conta na história O Estrela de Prata. Nessa história, um cavalo campeão, o Estrela de Prata, some misteriosamente alguns dias antes da corrida. Durante a investigação, Sherlock Holmes chama o fato para um incidente curioso que aconteceu com o cachorro na noite do desaparecimento. Quando Sherlock Holmes diz isso, respondem para ele: não houve incidente curioso, o cachorro não fez nada na noite do desaparecimento. E esse é o incidente curioso, respondeu Holmes. O inspetor confundiu a ausência de comportamentos do cachorro com a ausência de evidências no geral, ou seja, a evidência de coisas com que se trabalhar. Já Holmes não. Pelo contrário, ele viu a ausência de comportamentos do cachorro como uma evidência em si. O fato do cachorro não ter feito nada é algo sim para se pensar e se levar em conta. Como assim alguém invade uma casa e o cachorro não faz nada? Por que o cachorro não fez nada? Uma possibilidade que explica tais fatos é de que o invasor seja conhecido pelo cachorro, e era justamente algo crucial na resolução do crime. Viu só como era sim uma evidência e dava para trabalhar com ela? Outro passo importante para evitar cair na perigosa falácia do cisne negro é se atentar ao viés do sobrevivente. Mas o que é isso? Esse é um viés que tira conclusões a partir apenas dos sobreviventes de determinado processo. Acorde cedo, trabalhe bastante, que você fica bilionário. Elon Musk fez isso. Esse raciocínio é enviesado porque leva em conta apenas os sobreviventes de determinado processo. No caso, Elon Musk. E não leva em conta todas as pessoas que também acordaram cedo, trabalharam e tudo mais, e não se tornaram bilionárias. Esse viés pode fazer você focar demais no que é conhecido, os sobreviventes, ou os cisnes brancos, e se esquecer dos cisnes negros. Abraham Wald, na Segunda Guerra Mundial, não se deixou se enganar por esse viés. Abraham Wald não foi nenhum general ou fuzileiro, mas sim um matemático. Abraham Wald participava do SRG, que era um grupo de pesquisa e estatística, que era mais ou menos um projeto Manhattan, mas ao invés de fazer bomba, eles faziam equações. E uma das funções desse grupo era alocar a blindagem dos aviões. E essa análise era feita ao analisar os aviões que retornavam do combate. E os tiros dos inimigos seguiam mais ou menos esse padrão. Com base nisso,
onde você colocaria mais blindagem nos aviões? Como vocês podem ver, a incidência de tiros é muito maior nas asas do que nos motores. E aí, talvez você pense, Ah, Marcelo, se os aviões tomam mais tiro nas asas, é justamente lá em que eu vou colocar mais blindagem. isso foi exatamente o que Abraham Wald não fez. Como assim? Abraham Wald levou em conta que os aviões que voltavam eram justamente os aviões sobreviventes. E se eles tomavam tanto tiro nas asas e mesmo assim voltavam, então as asas não eram um problema. O problema, então, deveria ser quando o padrão de tiros era o contrário dos aviões sobreviventes. Ou seja, quando a incidência de tiros era maior no motor. Abraham Wald não levou em conta apenas os aviões que voltaram, ou seja, os sobreviventes. Assim, ele não caiu no viés do sobrevivente. A partir de sua conclusão, a blindagem foi priorizada a ser colocada na região dos motores. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje, vimos a importância de se levar o desconhecido em consideração, de levar em conta não só o que vemos, sejam cisnes brancos ou aviões que não foram abatidos, e de que a ausência de evidência não é evidência de ausência. De que esse conhecimento pode ser útil tanto na Segunda Guerra Mundial, quanto para resolver o desaparecimento de um cavalo premiado desaparecido, e muito bem no seu dia a dia. E você, quer achar o próximo cisne negro antes de todo mundo? Então se inscreve. Acho que não fez muito sentido essa última coisa que eu falei, né?